Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo da série de certificações do PMI e hoje eu vou falar sobre como foi a minha certificação em gerenciamento de riscos, a certificação PMI RMP, de Risk Management Professional. Eu publiquei essa semana um vídeo com o Carlos Machado. O Carlos Machado foi aluno meu do curso de metodologia FEL e eu vi que ele postou no LinkedIn que tinha se certificado agora recentemente em gerenciamento de riscos. E como é uma certificação que você não encontra tantos profissionais assim como no PMP, eu logo já chamei ele para gravar um vídeo e deixar as suas dicas aqui. Então, aqui no canal você já deve ter visto o vídeo dele. Se não, volta na playlist sobre certificações e você vai encontrar lá. Bom, o meu interesse pela certificação em riscos veio desde que o PMI anunciou que ia criar novas certificações. Então, na época, eu lembro que eles anunciaram a certificação em planejamento, né, de scheduling, e também a de gerenciamento de riscos. E eu, desde que eu me certifiquei lá em 2005, a área de gestão de riscos, para mim, sempre foi uma das que gerou mais interesse e a das que eu mais gostei de aplicar nos meus projetos no dia a dia, porque até então, apesar de nós termos a experiência e passarmos por vários problemas, faltava eu conhecer algum tipo de processo estruturado para tratar riscos em projetos. E de lá para cá, dentro da minha carreira, eu tenho vários exemplos aí de, inclusive alguns eu vou contar aqui no canal, em vídeos específicos, de como essa gestão de riscos acabou ajudando nos bons resultados, ok? Então, eu, desde que eu vi que o PMI soltou essa certificação, eu já tive vontade de fazer, e só que aquele negócio, a gente nunca tem tempo, vai adiando, deixa para depois, não sabe direito como é que vai ser e tudo mais. Então eu passei alguns anos deixando sempre para o ano seguinte. Era meio que resolução de ano novo. Olha, no ano que vem eu vou me certificar em riscos, eu vou fazer a prova e tal. Só que a gente fica naquele beco sem saída da questão de, eu vou marcar a prova depois que eu estudar. Aí eu não estudo e não marco a prova. Eu comentei isso lá no meu primeiro vídeo, a certificação PMP. Inclusive tem aqui também no canal uma dica do Ricardo Vargas, né, que ele fala bem assim: olha, você quer saber quando que você vai tirar a tua certificação? Você vai entrar lá e vai marcar a data sem possibilidade de remarcação, porque aí você vai se obrigar a estudar e vai fazer a prova. Então o RMP eu fui adiando, adiando, até que, se eu não me engano, no final de 2012, eu conversei com o Wagner Maxen, né, que atuou muito ali no PMI em Minas Gerais e na época ele já estava lá em Copenhague trabalhando na UNOPS, no escritório de projetos da ONU, e ele, um cara muito bacana, ele chegou para mim e passou todas as dicas de como é que foi o processo de estudo dele, o que, que ele achou dos materiais e tudo mais. E aí, segundo a recomendação dele, eu comprei dois livros, tá? Um é esse da Rita Mulcahy, de gerenciamento de riscos, que tem, né, tudo. Ele é bem extenso, olha, tem mais de 430 páginas, ele entra a fundo em vários aspectos da gestão de riscos, ele tem muitos simulados, ele traz riscos práticos de projetos variados como exemplos para que você pratique de fato. E para quem já estudou materiais do PMP, sabe que realmente os materiais da Rita, né, que infelizmente nos deixou aí alguns anos atrás, são realmente diferentes. Eles têm uma abordagem mais prática, uma abordagem mais leve em relação aos assuntos do que basicamente replicar os processos do PMBOK. Então, isso para mim sempre facilitou muito o estudo, eu sempre fui muito fã do material dela de estudo. E aí um outro que eu não conhecia, porque esse da Rita, eu estava sempre consultando lá a página, né, desde que eu fiz a certificação PMP, então estava sempre ligado naquilo que saía. Mas o outro que o Wagner me indicou, esse aqui do Daniel Yeomans, né, passe na certificação de gerenciamento de riscos na primeira tentativa, ele também traz uma linha muito parecida com esse da Rita, ele é um pouco mais curto, ele tem aí umas 170 páginas, tem também simulados e tudo mais, e ele traz uma abordagem também bastante prática, clara, direta, né? Ele não é, como eu falei, tão extenso, mas que me ajudou muito a entender melhor os conceitos e me preparar para a prova. Fora isso, você tem os padrões do próprio PMI que você precisa estudar bem, né? O capítulo de riscos, por exemplo, do PMBOK, a gente precisa conhecer de cabo a rabo para poder fazer bem
essa prova. Então, eu comprei esses materiais, comecei a estudar e eu lembro que eu ia sair de férias no começo de 2013 e aí eu resolvi marcar essa prova para um pouquinho antes, para que eu tivesse então esse objetivo, essa data para poder de fato fazer o exame. Então eu estudei mais ou menos como eu fiz lá para o PMP, que eu já contei aqui no nosso canal. Estudando via PMBOK e via esses materiais complementares e fazendo simulados, vendo no próprio site do PMI, né, como membros a gente consegue ler alguns materiais, alguns artigos, alguns trechos de livros pelo próprio portal do PMI, então eu tentava pegar um pouco de cada para poder fazer a prova. Já imaginava o que ia me esperar na prova, porque como eu já tinha experiência do PMP, apesar de ter sido vários anos antes, então não tinha grandes preocupações em relação a isso. Marquei a prova, fui fazer, né, poderia ter estudado até um pouco mais, mas por questão de calendário, algumas repassadas que eu gostaria de dar no material eu não consegui fazer, e fui fazer a prova e para mim foi exatamente como no PMP, tá, não tive muitas dificuldades em relação a entender, né, como é que era a prova e a dinâmica. O que chamou bastante atenção é porque como já fazia muitos anos que eu tinha feito a prova do PMP, então a prova do RMP, para mim foi repleta de perguntas bastante longas, assim, que visavam passar contextos de projetos para que você então escolha aquela famosa melhor resposta. Então, o que que é mais indicado para aquela situação. O que de fato acho que para todos nós profissionais é a melhor abordagem. A gente prefere uma prova muito mais voltada para o lado prático do profissional, para o dia a dia, para a aplicação desses conceitos. Então não tive nenhuma questão perguntando, que é sempre um receio, né? O pessoal fala: "Ah, mas a prova do PMP e tal, as provas do PMI são decoreba de nomes de processos e nomes de ferramentas e tal". E isso, né, já na minha época do PMP lá em 2005, tive muito pouca coisa na minha prova. E no RMP, zero, zero. Basicamente eram perguntas muito situacionais e muito amarradas, no sentido de a gente precisa estudar risco e por isso que esses materiais aqui ajudam bastante, mas a gente não pode ficar preso ao capítulo de riscos do PMBOK, porque o risco está presente no projeto, né, como um todo, ele está presente em todas as disciplinas, e você, quando tem o efeito de um risco ou quando vai trabalhar numa medida mitigatória, você, na verdade, lida com várias disciplinas ao mesmo tempo. Então, a prova era muito interessante porque ela trazia essa mistura de áreas de conhecimento, como é normal no nosso dia a dia de um projeto. Então, o risco ali podia trazer impacto em escopo, por consequência em custo, em prazo, e você é levado a pensar, poxa, dentro daquele contexto, dentro daquela situação, de fato, onde eu estou e para onde eu vou. Esse é um outro ponto importante que eu acho que eu não comentei lá no vídeo da certificação PMP, mas que serve para todas as certificações. Por que que é importante nós entendermos os processos, né? Como é que é o fluxo dos processos dentro do PMBOK e o que que leva a que parte naquelas entradas e saídas. Não é para ser o decoreba de que, eu vou ter uma questão na prova que vai me perguntar em que processo eu estou. Não, é que dependendo do contexto, dependendo da situação, como dentro de um projeto você tem o PDCA rodando o tempo todo, o próprio PMBOK traz isso, nós não temos uma etapa estanque de planejamento, uma etapa estanque de execução, depois outra de controle. Isso tudo se sobrepõe dentro de um projeto de maneira muito natural. Quando acontece um determinado problema, ou você tem uma decisão a tomar, é importante você tentar entender em que processo você teoricamente está, porque aquilo ali vai te dar as melhores saídas para aquela situação. Então não é para poder decorar ou responder em relação a nome de processo, mas se eu, né, entendendo o contexto, o que que acontece? Dependendo do problema que acontece, se eu falar em voltar muito lá atrás no planejamento para colocar a solução, pode ser que naquele momento do projeto isso já não é mais o adequado, você precisa de uma solução rápida e um plano de ação dali para frente. Como pode acontecer o contrário. Então, naqueles projetos onde você está mais no planejamento, não adianta eu já disparar uma ação lá de execução e controle lá do final. Então, eu sempre usei muito dessa visão,
em relação aos processos para poder responder as perguntas da prova, porque na verdade é como você deve fazer no dia a dia. Eu citei lá no vídeo da minha certificação PMP que um dos grandes benefícios foi eu começar a usar o PMBOK no meu trabalho. E dessa forma eu consegui entender melhor esse guia de processos. Então, para mim ficou muito mais fácil. Então, na prova, isso vinha, né, de maneira muito constante e eu tive pouquíssimas questões de cálculo, algumas com um valor agregado, perguntando a situação ou os riscos que poderiam acontecer com aqueles desvios nos indicadores. E aí o que eu mais lembro da prova foi uma situação, uma questão que tinha uma árvore de decisão. Então eu precisava calcular o valor daquele risco para uma determinada situação, e para isso eu tinha uma árvore de decisão. E numa árvore de decisão você tem ali valores e probabilidades abrindo em cada nó, e você faz uma conta bastante simples, é a probabilidade vezes o valor e você leva aquilo para frente, junta com outro e tal. Então era algo que para mim sempre foi muito tranquilo. E eu fiz a primeira vez e a resposta que eu cheguei não estava entre as 4 opções. Aí eu achei estranho, falei: "Bom, o que que será que eu estou errando? Será que é alguma coisa de sinal aqui?". Fiz de novo, não deu certo. Fiz de novo, não deu certo. E eu estava chegando no mesmo valor. Aí eu fiquei muito incomodado com aquilo, mas eu não podia perder tempo. Então o que que eu fiz? Eu respondi o item que mais chegava perto daquele valor que eu tinha chego, e marquei a questão para revisão. Isso é uma outra dica que vale para todas as provas, né, do PMI. Então, ficou em dúvida, não tem certeza nenhuma da resposta, marca alguma pelo menos, porque se lá na frente não der tempo, a prova vai fechar e aquela questão vai ficar em branco, você vai ter perdido de qualquer maneira. Então, se você responder, você tem pelo menos 25% de chance de acertar aquele ponto. Então, eu marquei para revisão e fui para frente. Quando eu terminei a prova, né, são 3 horas e meia para fazer a prova de riscos, agora parece que mudou um pouquinho, mas naquela época era esse o tempo. Eu terminei aí com 2 horas e 40, 2h45, eu tinha bastante tempo para revisar. E aí o primeira questão que eu fui foi nessa da árvore de decisão, estava com ela, né, engasgada e eu tinha no rascunho, você pega papel em branco, lápis, e aí eu tinha ela já desenhada e tal, eu fiz de novo, não deu certo. Aí eu comecei a tentar fazer de trás para frente, eu vou pegar os valores que estão nas respostas e tentar fazer o caminho inverso na árvore para ver se eu chego nos inputs, e não dava, né. Aí larguei mão, deixei na mesma resposta, fui revisar as outras questões, acho que talvez tenha mudado uma questão só ali de resposta. Normalmente eu não costumo mudar quando eu faço, assim, dificilmente eu reviso prova, eu revisava quando fazia, até na faculdade e tudo. Normalmente a minha primeira era a que ficava, assim. E aí, depois de toda a revisão e tal, eu tinha mais meia hora ainda de exame. Aí eu voltei e falei: "Não, agora eu vou resolver essa aqui". E fiz de um jeito e fiz do outro, e troquei sinal e fiz, olha, virei do avesso, eu cheguei a decorar a questão, de tanto que eu repeti, e não chegava de jeito nenhum nas respostas. Fiquei muito incomodado com aquilo. Enfim, terminei, e é interessante que quando você, acho que eu falei isso também lá na certificação PMP, quando você termina a prova, ainda leva um tempo para processar, daí vem uma pesquisa de satisfação do PMI, tudo isso antes de te mostrar o resultado. Você está ali mega ansioso para ver o resultado. E o meu resultado até demorou, né? Ficou ali na tela um tempão ali carregando, carregando, carregando até sair que eu tinha sido aprovado. E eu saí de lá, falei: "Olha, não é possível que com tantas revisões que o PMI tem, essa questão esteja errada, ou eu que não vi certo, mas assim, eu tentei de todas as formas". E eu lembro que eu cheguei no escritório, eu trabalhava na Vale na época, comentei com o pessoal e tudo mais, né, e eu refiz a questão e não chegava em nenhuma resposta, eu ia entrar em contato com o PMI para passar. É claro que eles não dão retorno, olha, é isso, não é, né? A gente sabe que tem toda uma questão de sigilo envolvida na prova, mas era mais para dizer, olha, se de fato tiver errado, de repente possa evitar confusões aí com outras pessoas. Mas acabou que o tempo passou, eu comentei que eu já ia entrar em férias na semana seguinte, e eu acabei deixando isso de lado e nunca mandei.
Mas, enfim, foi uma experiência bacana, porque, como eu falei, há muitos anos eu queria tirar, a gente fica adiando. Para quem trabalha com projetos, está sempre ligado nas boas práticas e tudo, então o esforço para a certificação eu acho que ele fica menor se você for tirar outras certificações específicas. Então eu já tinha passado pelo PMP, já tinha dado vários cursos preparatórios PMP, gestão de projetos, tudo mais. Então é claro que os conceitos ficam mais frescos na nossa cabeça o tempo todo, mas ela foi uma prova desafiadora, como eu coloquei para vocês, porque aí, sendo específica sobre um tema ou uma disciplina, você tem que entrar mais a fundo. Então, tinha algumas questões que eu olhava assim, puxa, isso aqui eu não tenho a menor ideia, né, de como responder, de qual é a melhor saída. Eu tenho a minha opinião, mas eu não tenho tanta certeza de que essa aqui é a abordagem correta. Mas deu tudo certo, tirei a certificação lá em 2013, já fiz aí algumas renovações. E quando você tem certificações adicionais, então quando você insere novos PDUs, se os PDUs valem para essas certificações adicionais, você vai apontar também e eles valem para essa outra certificação. Então, por exemplo, se eu tiver, né, assistir um curso que tenha relação com riscos, então eu fiz um curso de gestão de riscos contratuais e prevenção de pleitos. Então, o tempo todo ali, os PDUs do curso, eles valem tanto para o PMP quanto para o RMP. E aí você marca quando você lançar. E tem alguns cursos que não têm relação com riscos, aí você lança só no PMP. Então, é só esse cuidado que nós precisamos ter na hora de apontar os PDUs, e aí eu sigo fazendo as renovações conforme o vencimento aí dessas certificações. Mas eu recomendo bastante. Eu achei que a certificação ela ia ter muito mais procura lá atrás, quando ela saiu. Ela levou um tempo para se estabelecer, mas como eu citei já lá na minha certificação PMP e nos vídeos que eu tenho trazido aqui dos convidados, tanto o pessoal que participa dos podcasts, como alguns vídeos específicos de certificação, o maior benefício não é você ter o certificado em si, mas você poder aplicar essas práticas no teu dia a dia. E a certificação te leva a aprofundar isso mais. As coisas passam a fazer mais sentido, porque você tem que realmente entender o lado prático. E quando a gente faz isso, de uma maneira ou de outra, a gente acaba incorporando no nosso dia a dia. Então, fico aqui as dicas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esses livros que eu usei para certificação. Tem outros, né, que vocês podem consultar também. Esses foram os que eu usei. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like também se você não segue o canal, né? Passe a seguir, ative o sininho para ser avisado quando saem novos vídeos. Se quiser ver algum conteúdo também mais específico em relação às certificações, às boas práticas, gestão de projetos em geral, deixa aqui o comentário também. E também, né, peço para você compartilhar esse vídeo ou essa playlist de certificações com outros profissionais que você conhece que podem estar interessados em buscar isso no futuro, ok? E nós nos vemos aqui no próximo vídeo. Um abraço!